Bem-vindo ao projeto Cálculo ao seu alcance. Vamos continuar estudando inequações modulares. Agora a parte 2, exercícios. Na parte 1 a gente entendeu mais ou menos a ideia. E agora vamos fazer vários exercícios para treinar e conhecer algumas situações especiais. Nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo módulo em inequações, quase sempre usando uma dessas duas propriedades. O módulo de um número é menor do que um certo A, então o número está entre o menos A e o A. Essa é a propriedade do menor, vamos dizer assim. E quando o módulo de um número está acima de um certo A, então ou ele é menor do que o menos A, ou então ele é maior do que o A. Primeiro, módulo de x menor do que 7, que até está no vídeo número 1 de inequações. Só para a gente começar aqui com um exemplo simples. Vamos resolver com as propriedades. Ao invés de x, eu coloquei uma estrelinha, para deixar claro que isso se aplica a qualquer coisa que seja o recheio do módulo. Pode não ser um x simples. Nesse caso até é. Deixa eu colocar as propriedades aqui no cantinho. E eu preciso agora só decidir qual eu uso, a P1 ou a P2. E basicamente vou ver se a desigualdade é de menor ou maior. Nesse caso é menor. Então eu vou usar a P1, né? O módulo da estrelinha menor do que um A. E aí eu escrevo aquela propriedade usando os elementos do problema. Escolhi aqui a P1 e ela manda eu fazer isso. O A vale 7 ali, né? Então o menos A vira menos 7. A estrelinha é o x e o A é o 7. Então menos 7 menor do que x, menor do que 7. E essa é a resposta. Outro. Agora a gente vê que é com maior, né? Sendo maior, eu vou usar a P2. E aí, de novo, eu simplesmente vou escrever no formato que está ali na propriedade. Ela manda eu dizer que o x, que é o recheio, é a estrelinha, é menor ou igual que menos A, nesse caso A é 5, ou que o x é maior ou igual que 5. E essa também já é a resposta. Esse aqui já não tem apenas o x dentro do módulo. Aí justifica um pouco essa ideia da estrelinha. O recheio todo do módulo vai ter que ser substituído ali onde está a estrela vermelha. Primeiro eu preciso decidir qual que eu vou usar. O critério é sempre o mesmo, bem simples. Se é maior ou se é menor. Ali é maior, então é a P2. O que está escrito aí é simplesmente o que manda a P2. Ela diz que o recheio do módulo, que é o x menos 1, é menor ou igual a menos o Azinho. O A aí é 4. Então, menos 4. Ou o recheio do módulo x menos 1 é maior ou igual que o próprio A, que é 4. Ficou assim. Ao contrário dos dois exemplos anteriores, ainda não acabou, né? Porque isso ainda é... Ainda temos inequações aí para resolver. Elas são bem simples, claro, mas eu preciso resolver. Passo o menos 1 para o outro lado e agora sim eu tenho a resposta final. X menor ou igual que menos 3 ou x maior ou igual que 5. Então, todo mundo que está à esquerda do menos 3 ou que está à direita do menos 5, do 5. É simples, né? Esse é um caso similar. Só que agora é com um menor, né? Então eu vou escolher a propriedade 1. Aí, de novo, eu simplesmente escrevo seguindo o modelo da propriedade 1. O A é igual a 3 nesse caso. Então, onde está escrito ali menos A, eu vou botar menos 3. Menor ou igual que o recheio do módulo, a estrela, x menos 1, menor ou igual que 3. Não acabou ainda. Eu tenho que resolver. Para eu tirar esse menos 1 aí do meio, eu posso somar 1 nos 3 pedaços. Tanto no menos 3, quanto no x menos 1, quanto no 3. Faço assim.
E agora eu faço a continha e dá isso. E isso já é a resposta final. Qualquer número entre menos 2 e 4, inclusive, vai resolver essa inequação. Vai fazer com que aquela inequação seja verdade. Esse exemplo número 5, ele também é simples, mantém o padrão. Tem um menor ali, então a gente já sabe que vai usar a P1. A novidade aqui é que o A não é um número simples, ele também é uma expressão. Mas não tem problema nenhum. Eu vou fazer com a expressão toda o que eu faço com o A. Ali está mandando fazer menos A, ou seja, menos a expressão 2x menos 1, é menor do que o recheio do módulo, x menos 1, que é menor do que a expressão 2x menos 1. O modelinho está mandando eu fazer isso. Agora eu resolvo. É a mesma situação, primeiro eu aplico a distributiva ali com o sinal, fica menos 2x mais 1. E eu somo 1 nos 3 pedacinhos, porque é para tirar aquele menos 1 do meio, e isolar o x. Isso aqui são duas inequações. Tem o menos 2x mais 2 menor do que x, e o x menor do que 2x. E essas duas inequações, elas têm que ser atendidas simultaneamente. É uma interseção, é uma ideia de e. Aqui estão elas. Resolvo uma de cada vez. Elas são simples, né? Aqui foi resolvendo, deu x maior do que 2/3, e a outra deu x maior do que 0. Acontece que todo número que é maior do que 2/3 também é maior do que 0. Então acaba prevalecendo apenas a solução da esquerda. E essa é a solução final. Um caso semelhante, só que agora com o maior. Então eu vou usar P2. Mas é a mesma situação. O recheio do módulo, 3x menos 2, é menor do que menos a expressão x mais 1, ou o recheio do módulo 3x menos 2 é maior do que a expressão x mais 1. Eu apenas segui o modelo da P2. Isso são duas inequaçõezinhas que eu vou depois integrar na forma de um ou, né? Juntar. Integrar não no sentido de calcular uma integral. Vamos resolvendo aí as continhas, fazendo letras para um lado, números para o outro, juntando as coisas equivalentes. E eu fiquei com isso. 4x menor do que 1, 2x maior do que 3. E essa já é a resposta final. Todo mundo que está à esquerda do 1/4 e todo mundo que está à direita do 3/2. Né? Só ficou de fora o pessoal entre 0,25 e 1,5. Esse aqui, num primeiro olhar, até parece que é um pouco diferente, mas não tem nada de diferente, não. O que eu tenho ali é um recheio do módulo, só que ele é um pouco mais estranho, mas é o recheio do módulo. Maior ou igual a 1, então eu vou usar a P2. A P2 manda eu escrever isso, né? A estrelinha menor ou igual que menos 1, ou o x mais 1 sobre x menos 3, que é a minha estrelinha, maior ou igual que 1. Simplesmente. Só que aqui, nesse tipo de estrutura, lembrando que esse é um vídeo sobre inequações modulares. O principal conteúdo do vídeo é ensinar a tirar o módulo da história. Sair de uma inequação que é modular e cair numa inequação que é normal. Supostamente você já sabe resolver a inequação, mas a gente vai resolver até o fim. É bom que serve como revisão, né? Mas assim, qualquer coisa muito complicada que estiver aparecendo aqui para frente não tem nada a ver com o módulo, coitado. É só a inequação mesmo que é complicada. Mas vamos resolver. A gente precisa isolar de modo a aparecer um zero num dos lados da inequação, tá? Então a gente vai pegar esse menos 1 e vai passar para o outro lado, junto da fração algébrica. A outra inequação que tem o 1 também vai passar para o lado da fração algébrica. Fica assim. Parece que a gente está complicando, né, o que estava simples, mas é que não tem jeito. Eu preciso desse zero ali porque eu vou fazer um estudo do sinal. Agora o que eu faço? Eu faço o MMC e somo aí, junto essa coisa.
Fica o x menos 3 vezes 1, mais o x mais 1 sobre o x menos 3. Isso é só o MMC, tá? Parece muito complicado, mas o que eu estou fazendo aqui é o MMC dessa fração para unificar. Apenas isso. Fiz a continha lá em cima nos numeradores e deu isso. Então é com isso que eu vou trabalhar. Uma de cada vez. Essa daqui eu vou ter que fazer um estudo de sinal realmente. Quando eu juntar uma com a outra vai ser numa lógica de OU. E essa daqui que eu vou fazer primeiro, acontece que ela é mais simples. O 4 é um número positivo. Menos com menos dá mais, não só na multiplicação, mas também na divisão. Mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Mesma lógica. Nesse caso, a fração tem que ser maior ou igual a zero. Então eu estou interessado em resultados positivos. Para ser positivo, eu preciso que o denominador seja positivo também. Porque aí eu vou ter a situação de mais com mais dando mais. Então eu reescrevo apenas isso. Porque aquela inequação toda ali em cima virou apenas isso. Eu só quero o x menos 3 maior do que zero. Estritamente maior. O x menos 3 não pode ser 3. Porque senão vai dar zero e não pode ter zero no denominador, certo? Então agora é estritamente maior do que zero. Mas isso é uma inequação bem simples. Passo o menos 3 para o outro lado e pronto. Essa daqui tenho que fazer o estudo de sinais. Como eu faço? Primeiro, bom, existem alguns métodos para fazer isso, mas eu vou passar um aqui que ele é bem simples, é quase um truque, ele é interessante. Primeiro eu obtenho as raízes de cada parte, tanto ali no caso o numerador quanto do denominador. Então a raiz de cima, 2x menos 2, é x igual a 1. E embaixo, x igual a 3. Aí eu marco essas raízes numa reta. Tomando cuidado, o 1 é fechado e o 3 é aberto. X não pode ser igual a 3, aquele problema do denominador. E aí o raciocínio é o seguinte. Eu dou uma olhada no sinal dos coeficientes do termo de maior grau ali do polinômio, que no caso é x elevado a 1. Né? Então, 2x, o 2 é positivo. E embaixo tem um x, o 1x é positivo também. Então ficou positivo. E aí o que eu faço? Eu marco esse sinal de mais aí, começando da direita para a esquerda. Então, marco ali mais e vou alternando. Menos, mais. Se tivesse mais raízes, tem um monte delas, ia ser assim, mais, menos, vou alternando. E isso vai me dizer o seguinte, que aquela fração toda ali é negativa para valores de x entre 1 e 3. E ela é positiva ou para x menor do que 1 ou para x maior do que 3. Só que vamos ler de novo a inequação. 2x menos 2 sobre x menos 3 menor ou igual a zero. Eu estou interessado no negativo, então eu quero aquele pedacinho ali do meio. Então é isso. O x é entre 1 e 3, fechado no 1. Para juntar, eu raciocino um pouco. A solução da esquerda pega só ali o pedacinho de x entre 1 e 3. A da direita pega todo mundo que é acima de 3. Então a da esquerda vai até o 13 e a da direita vai a partir do 13. Então acaba pegando todo mundo. Só fica prevalecendo mesmo a restrição inferior. Então o x continua tendo que ser maior ou igual a 1, mas a partir daí vai embora. Exceto o próprio 3. Então a gente tem que tirar o 3, esse conjunto unitário cujo elemento é o 3. O x não pode ser 3, mas fora isso vale qualquer número a partir do 1, inclusive o próprio 1. Mais um, bem semelhante ao caso anterior, só que esse agora é com menor, né? Então eu escolho a P1. Reescrevo. Eu já sei que essa estrutura aí representa duas inequações diferentes e vão operar numa lógica de E, da esquerda e da direita. Mesma situação
do caso anterior. A gente vai fazer o estudo de sinal, então a gente tem que pegar o número e passar para o outro lado junto da fração algébrica. Então, essa da esquerda aí, o menos 3, vem para cá e eu calculo o MMC. Da mesma maneira, na direita, eu vou pegar o 3 e jogar aqui para junto da fração algébrica e vou calcular o MMC. Eu tenho isso aqui por enquanto, né? Aí eu vou resolver do mesmo jeito que eu resolvi anterior. Ajeito em cima, vamos começar aqui pela da esquerda, certo? Ajeito em cima, marco as raízes numa reta. É fácil calcular, né? No numerador, 4x mais 1 igual a 0, 4x igual a menos 1, x igual a menos 1 quarto. E no denominador, x mais 1 igual a 0, x é menos 1. Essas são as raízes. O menos 1 fica aberto, porque não podemos zerar o denominador, mas o menos 1 quarto ele fica fechado. Agora eu dou uma olhadinha nos coeficientes do x. Tem o 4 ali e o x mais 1 é 1 coeficiente, mas os dois são positivos. Mais com mais dá mais. Então eu começo o meu procedimento visual aqui com mais. Começo sempre da direita para a esquerda e vou começar com o mais. E aí vou alternando, né? Menos, mais. Agora eu releio a inequação que eu estou resolvendo. Ali diz que o 4x mais 1 sobre x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Então eu estou interessado na parte positiva. Os segmentos que tem o mais, né? Então eu quero isso. X menor do que menos 1 ou x maior ou igual que menos 1 quarto. Vamos fazer a mesma coisa na inequação da direita. Ajeito o numerador. Marco as raízes na reta. E agora eu tenho que ver se eu começo ali da direita para a esquerda com mais ou com menos. Eu tomo essa decisão olhando para os coeficientes do x, né? Só que agora apareceu menos 2x ali, né? Embaixo é x, x mais 1. Só que menos com mais dá menos. Isso significa que eu vou começar com menos. Só essa a diferença. O resto eu fico igual, vou alternando. Comecei com menos, mais, menos. Releio a inequação para ver o que eu quero. Menos 2x menos 5 sobre x mais 1 menor ou igual a zero. Eu estou interessado no negativo. Então eu quero isso. X menor ou igual que menos 5 sobre 2 ou x maior do que menos 1. Eu agora preciso juntar essas duas coisas numa lógica de e. Essas são as respostas que a gente tem por enquanto. Como eu junto? Fazendo um raciocínio gráfico. É a melhor maneira, a mais prática. Eu vou pegar uma das respostas, por exemplo, ali a parte da esquerda, e vou marcar numa reta. Depois eu vou pegar a resposta da direita e vou marcar numa outra reta. Não precisa estar assim, muito certinho a escala, mas é importante que esteja alinhado na ordem certa. Você vê que menos 2,5 está à esquerda do menos 1, que está à esquerda do menos 0,25. E o menos 1 está alinhado ali, um em cima do outro. Agora eu rabisco, pinto, achurei, faço de alguma maneira a marcação das respostas. Com esse retângulo aqui, eu estou marcando o x menor do que menos 1. Ou, agora eu boto com esse outro retângulo, o x maior ou igual que menos 1 quarto. Com isso eu marquei ali a primeira resposta da esquerda. Para fazer a mesma coisa com a outra. Com esse retângulo eu marquei o x menor ou igual que menos 5 sobre 2. E com esse outro, o x maior do que menos 1. Agora o que eu faço? Eu quero eu quero uma interseção. Eu quero ver os valores de x que atendem tanto na linha de baixo quanto na de cima. Então, desenho retas assim, recortando onde tem coincidência, onde tem retângulo tanto embaixo quanto em cima. Então, eu estou vendo ali que abaixo de menos 5 sobre 2, eu atendo tanto embaixo quanto em cima. Faço a mesma coisa aqui, marcando a coincidência do outro. Agora deu o seguinte, a partir do menos 1 quarto, dali para a direita, também vai dar certo tanto em cima quanto embaixo.
Essa é a minha resposta. X menor ou igual a menos 5 sobre 2 ou x maior ou igual a menos 1 sobre 4. Vamos ver esse aqui agora. Primeiro, vamos tirar aquele módulo de menos 4 que está ali dentro, que, enfim, o módulo de menos 4 é 4. E como tem um menos na frente, fica menos 4. Essa é a equação que eu preciso resolver. Tem uma situação ali um pouco estranha, porque tem um módulo dentro do módulo. E daí, o que acontece? Não acontece nada. Eu fico calmo e faço o que eu sempre faço. Eu escolho uma das propriedades para usar. É menor, né? Então eu vou usar a primeira. Eu vou pegar todo o recheio do módulo, o módulo de fora, claro, e vou escrever segundo o modelo lá indicado pela propriedade. O detalhe curioso é que agora apareceu um módulo de novo ali dentro, porque tem um módulo no recheio, mas tudo bem. O que eu faço? Eu vou elaborar um pouco isso, tirar aquele menos 4 dali, posso somar 4 nos 3 pedacinhos, né? Aí fica assim, 3 menor do que o módulo de x mais 2 menor do que 5. A gente já está acostumado a ver isso como duas inequações, né? Numa situação de E. Tem essa e tem essa. Vamos resolver uma de cada vez. Agora, cada uma vai pedir para eu usar de novo alguma das propriedades. Essa aqui da esquerda, x mais 2 maior do que 3, é a situação do maior, né? Então é a P2. E a P2 manda eu escrever algo desse jeito. Aí eu faço as continhas e deu isso. X menor do que menos 5 ou x maior do que 1. E a outra, o módulo de x mais 2 menor do que 5, é menor, né? Então eu vou usar a P1. A P1 manda eu escrever desse modo. Faço a continha e deu isso. Agora, como eu junto essas duas regiões numa lógica de E? Vai ser do mesmo jeito que a gente fez o caso anterior, com uma análise visual. Quando mostra o desenho todo assim de uma vez, parece complicadíssimo, mas foi só o que eu fiz da outra vez. Na reta de baixo, eu marquei a resposta da esquerda. O retângulo pequenininho à esquerda, lá embaixo, é do menos 5 para menos, porque é x menor do que menos 5. E o retângulo pequenininho do lado direito é a partir do 1, né? X maior do que 1. E em cima tem um retângulo grande que vai direto do menos 7 até o 3, porque o x está entre menos 7 e 3 na resposta da direita. Então estão representadas aí as minhas duas respostas, eu preciso ver onde é que tem coincidência. Então tem ali os pontilhados mostrando que tem coincidência entre menos 7 e menos 5, aberto, né? Tanto no menos 7 quanto no menos 5, está bem claro isso. É uma interseção, né? Então basta estar aberto em um deles para ficar aberto. E do outro lado, entre o 1 e o 3. Essa é a resposta final. Esse aqui é um caso bem interessante. Aqui, às vezes, a gente tem que fazer isso em matemática, tem que pensar um pouquinho. Vamos lá. Eu quero que isso daí dê maior do que zero. Mas vamos pensar um pouco no numerador. É o módulo de x mais 1. Só que o módulo de qualquer número é sempre positivo. Na pior das hipóteses, é zero. Mas nunca é negativo. Então tem uma coisa ali que é positiva e ainda soma 1. Fica mais positivo ainda, né? Então eu tenho certeza que o numerador é positivo. E eu quero que a conta toda dê maior do que zero. Então eu preciso que embaixo seja positivo também. Mais com mais dá mais. Então, na verdade, tudo que eu preciso para que essa fração seja maior do que zero é que o denominador seja maior do que zero. Porque o numerador já vai ser mesmo. E aí eu ajeito isso só um pouquinho, passo o menos 3 para o outro lado e caí numa equação bem simples do tipo 2, né? Aí eu resolvo, usando a estrutura indicada ali, fica assim. Essa é semelhante. Só que agora não adianta olhar para cima, porque eu não sei interpretar o módulo de x menos 1. Tá bom, se o x for um número grande, por exemplo, 10, o módulo de 10 menos 1 vai ser positivo. Mas e se x for um número pequeno, uma fraçãozinha? Se x for igual a meio, por exemplo,
Vai dar meio menos 1, vai dar negativo. Então o numerador não me diz nada, mas o denominador diz, né? De novo a situação de que é o módulo de um número que é sempre positivo, somando um número que também é sempre positivo, que é o 4. Então o denominador, com certeza absoluta, é sempre positivo. Aqui eu quero que a fração toda dê menor ou igual a zero, ou seja, eu quero que ela dê negativo. Então, eu preciso que o numerador seja negativo, né, para gerar aquela situação de menos com mais dando menos. Então, é isso que eu preciso. E é isso que eu escrevo. O módulo de x menos 1 menor ou igual que zero. Passo menos 1 para o outro lado. Isso aqui é a P1. Escrevo do jeito que a P1 manda. E essa é a solução. Para valores de x entre menos 1 e 1, isso vai dar negativo. Agora esse caso aqui, esse aqui a gente nem vai usar as propriedades. Existem algumas inequações com módulo que a gente tem que resolver usando a própria definição do módulo, e para organizar o nosso raciocínio, a gente até vai trabalhar com hipóteses. Então, vou apresentar aqui um método para resolver esse tipo de coisa. Primeira parte, a gente pega as raízes dos polinômios que estão aí dentro dos módulos. Do x menos 1 e do x mais 3. São coisas que vão ser chave na nossa estratégia. Então, a raiz do x menos 1 é o 1 e a raiz do x mais 3 é o menos 3. Ok, vamos guardar isso. Com isso, eu vou organizar 3 hipóteses em torno dessas raízes. São 3 casos, digamos, que eu vou explorar, um de cada vez. Quando x está menor do que a menor raiz, vai ser uma das hipóteses. Quando x está entre as duas raízes, vai ser a outra hipótese. E quando x é maior do que a maior raiz, vai ser a terceira hipótese. Assim. Então, primeira hipótese, x é menor do que menos 3, que é a menor raiz. Segunda hipótese, x está entre menos 3 e 1. E a terceira hipótese, x é maior do que 1, que é a maior raiz. E aí a gente vai abordar uma de cada vez. Primeira hipótese. Agora chegou a hora da gente usar a definição de módulo. A definição da função módulo é assim, né? O módulo de uma coisa é igual à própria coisa quando essa coisa é positiva. E ela é igual a menos a coisa quando ela é negativa. Nesse caso, o módulo de x menos 1, eu posso substituir pelo próprio x menos 1 quando o x menos 1 for maior do que zero. Então, para x maior do que 1, eu já sei como substituir o módulo de x menos 1. Substituo por x menos 1. Já se x for menor do que 1, eu vou substituir por menos x menos 1. Lembrando que é disso que se trata uma inequação modular. É dar um jeito de tirar o módulo da jogada, saber como eu lido com ele, como é que eu substituo a estrutura que está com o módulo por alguma coisa que não tem um módulo. Para a parte do x menos 1, eu já sei. Nesse caso aqui, como vale a hipótese de que x é menor do que 3, eu raciocino que todo mundo que é menor do que menos 3 também é menor do que 1. Então, está valendo x menor do que 1, que é a segunda possibilidade. Então, eu vou substituir x menos 1 por menos x menos 1. E a outra? O módulo x mais 3 também tem a sua definição, tudo igual. Mas nessa hipótese aqui de que x é menor do que menos 3, eu também estou na linha de baixo, né? Eu vou substituir por menos x mais 3. Então, a hipótese me direciona qual que eu escolho. O normal ou com menos, certo? O de cima ou de baixo. Agora que eu já sei como é que eu vou fazer a substituição do módulo de x mais 1 e do módulo de x mais 3, eu procedo essa substituição. Simplesmente isso. Então, a inequação fica assim. É apenas a inequação que está ali no problema, em laranja, só que eu fiz as substituições apropriadas. Aí a gente vai fazer uma continha e ajeitar isso daí, certo? Vamos lá para essa conta. A gente tem que limpar um pouco, né?
menos x mais 1, mais x, mais 3, menos 1. E aqui aconteceu uma coisa. O menos x vai cortar com o x. E no fim dá isso aí. Como é que a gente interpreta uma situação dessa? Porque é sempre verdade que 3 é maior do que 0. Mas e daí? A interpretação é: sempre significa que essa inequação está valendo para qualquer valor de x. Não importa qual é o valor de x. Sempre a inequação vai ser atendida dentro dessa hipótese. Ou seja, quando x atende à primeira hipótese, isso já basta para que a inequação seja atendida, sem haver restrições adicionais sobre o x, que é o normal. Tá? Normalmente você vai juntar a própria restrição que já está na hipótese com o que você achar na inequação. Mas nesse caso a inequação não ofereceu nada de novo e a primeira parte da solução ficou só a hipótese mesmo, x menor do que menos 3. Esse método, cada hipótese, são 3 hipóteses, vai dar um pedacinho da resposta. E no fim a gente vai ter que juntar. Segunda hipótese, o x está entre as raízes. Mesma coisa. Eu coloco aqui a definição e examino. O que a hipótese me orienta? Eu escolho o de cima ou de baixo. Aqui a coisa toda gira em torno do 1, né? Se o x é maior do que 1 ou se o x é menor do que 1. Na hora dessa segunda hipótese, às vezes a gente fica meio confuso porque ela fala de duas coisas. Ela fala do menos 3 e fala do 1. Então você tem que pegar a parte que te interessa. Aqui, eu só estou preocupado com a parte do 1. Então, é como se eu fechasse o meu olho esquerdo e enxergasse apenas, em vez de menos 3 menor do que x menor do que 1, a linha azul, eu vou olhar só para o x menor do que 1. E x menor do que 1 é a de baixo. Então, eu vou substituir por menos x menos 1. Agora, olhando para outra, módulo de x mais 3. Mesma definição, só que agora o negócio todo está entre o menos 3 e o acima ou abaixo dele. Então, agora o que eu vou ignorar é a parte x menos 1. Né? Eu só vou olhar para menos 3 menor do que x. Está escrito numa ordem inversa, mas o que está escrito ali é que o x é maior do que menos 3. Né? X maior do que menos 3 é a linha de cima. Então, aqui eu vou substituir o módulo de x mais 3 pelo x mais 3. Aí eu faço as substituições e depois eu vou ajeitar. A gente ajeita aí as contas. Note que agora não vai cancelar. Vai ficar assim, menos 2x menos 3 maior ou igual que zero. Dá para resolver isso. Aqui nessa passagem, só uma lembrança, né, que às vezes algumas pessoas esquecem. Do menos 2x maior ou igual que 3 para a linha de baixo, eu multipliquei por menos 1. Só que quando a gente faz isso numa inequação, a gente tem que inverter o sentido da desigualdade. Por isso, o maior virou menor. Aí eu continuo e eu tenho isso daí. X menor ou igual que menos 3 sobre 2. E é muito comum nesse método a gente ficar fazendo essas contas todas, resolvendo a equação e parar por aí. A gente esquece que a gente precisa juntar o que a gente encontra com a hipótese. Então, a gente encontrou x menor ou igual que menos 3 sobre 2 e a hipótese. Então, a solução mesmo associada a essa hipótese é a junção dessas duas coisas numa lógica de interseção. Aí você faz a interseção e vai ter o teu S2. X está entre menos 3 e menos 3 sobre 2. E tem a última hipótese, x maior do que 1. Coloco a definição do módulo e vejo o que a hipótese manda eu fazer. X maior do que 1 é a linha de cima. Então, eu vou substituir por x menos 1. Agora vamos ver o outro módulo, x mais 3. Aqui, quando é maior do que menos 3, eu uso a linha de cima. E a minha hipótese é que é maior do que 1. Só que todos os números que são maiores do que 1 também são maiores do que menos 3. Né? O 1 está bem além do menos 3. Então, se vale x maior do que 1, também vale que x maior do que menos 3, e eu estou na linha de cima. Então, eu vou substituir o módulo de x mais 3 pelo x mais 3. E aí eu faço as substituições e vamos ajeitar isso. Vamos ajeitar. Aqui vai cortar de novo, né, o x com menos x.
vai dar isso. Como a gente interpreta isso? Porque agora deu uma coisa que nunca é verdade. Isso é simplesmente falso. Ou seja, qual é o valor de x que dentro dessa terceira hipótese faz com que a inequação seja verificada? Nenhum. Então a gente está no conjunto vazio, certo? A terceira hipótese leva a uma impossibilidade. Não existe nenhum valor de x para satisfazer a inequação e ao mesmo tempo atender a terceira hipótese. Então a nossa S3 nesse exemplo é o conjunto vazio. Agora a gente tem que dar uma olhadinha nas raízes. Quando o x é exatamente menos 3 ou exatamente 1, a inequação funciona? É só substituir. Vamos ver o menos 3. É só jogar ali, fazer as continhas, dá 3. Só que 3, de fato, é um número maior que 0. Então, ok, o menos 3 serve. Agora vamos ver a outra raiz, 1. De novo, faz as continhas, só que agora deu menos 5. Menos 5 não é maior do que 0. Então, com a raiz x igual a 1, falhou. Então, essa está fora. Essa não vai fazer parte da solução. A solução final vai ser a união das 3 soluções parciais mais o menos 3, né? Então, a gente tem que unir esses intervalos aí. O primeiro vai do menos 3 para a esquerda. Todo mundo até o menos infinito. Só que o menos 3 está aberto ainda ali. Aí o outro intervalinho, né, x entre menos 3 e menos 3 sobre 2, ele acrescenta um segmento. Ele continua onde o outro parou, né? Então, por enquanto, a gente tem do menos 3 sobre 2 para a esquerda, direto. Só que pulando o menos 3. Agora a gente faz união com o conjunto vazio, que não muda nada. E, por fim, a gente faz a união com o menos 3, que tapa o buraquinho que estava ali faltando do menos 3. Então não precisa mais pular o menos 3. E, de fato, a solução final é essa. X menor do que menos 3 sobre 2. Mais um semelhante. E aí a mesma coisa. Só que esse aqui eu vou fazer uma outra organização para ver se é mais prático na hora de resolver se cair num teste. Mesma coisa, a gente tem que pegar as raízes. As raízes aí é menos 2 e 1, né? O x menor do que a menor raiz, x menor do que menos 2, o x entre as raízes e o x maior do que a maior raiz, x maior do que 1. Essas são as hipóteses. E aí eu boto aqui as definições das duas raízes, dos dois módulos. Coloco. Eu só me organizei. Agora eu vou associar a cada hipótese qual que eu escolho. Por exemplo, a primeira, x é menor do que 2. X é menor do que menos 2. Nesse primeiro módulo aí, eu escolho de cima ou de baixo. Aí eu penso, se o x é menor do que menos 2, então ele também é menor do que 1. Então eu vou escolher a de baixo. E o outro módulo? Está escrito ali, ó, x menor do que menos 2. É a de baixo também. Então eu vou escolher a de baixo nos dois casos aqui para a primeira hipótese. Então, quando eu for resolver a inequação da primeira hipótese e for substituir os módulos, eu vou substituir dessa maneira aí que está indicada para a primeira hipótese. E para a segunda hipótese? Quando eu estiver na segunda hipótese, né, o x está entre menos 2 e 1, o primeiro módulo eu faço o quê? Bom, está escrito ali, né, x menor do que 1, em azul. Eu fecho os olhos, né, o olho esquerdo, aí eu só enxergo o x menor do que 1. É a segunda também. É a segunda, é a de baixo também. E o x mais 2? Bom, agora eu fecho o olho direito, né? Ali está escrito que x é maior do que menos 2. X maior do que menos 2 é a de cima. Então ficou assim. E para a terceira hipótese, está escrito em azul x maior do que 1, claramente é a de cima. Agora, todo número que é maior do que 1 também é maior do que menos 2. Então aqui também vai ser a de cima. Bom, agora eu faço as substituições, cada caso é um caso, seguindo ali o que foi definido.
E agora eu tenho que ajeitar essas três aí, esses três casos. Observa, é a inequação toda junto com a hipótese. A gente poderia dizer que isso é um sistema de inequações. Né? São três sistemas de inequações. O primeiro sistema é, ao mesmo tempo que o x tem que ser menor do que menos 2, eu também tenho que ter aquela inequação toda ali sendo atendida. Bom, vamos lá resolver agora uma por uma. A primeira. Lembrando que quando a gente for juntar tudo é numa lógica de ou, porque é uma hipótese ou outra ou outra. Mas vamos resolver assim. O x menos 2 continua, e depois você faz um monte de conta ali. Se você pensar bem, olha com calma. É uma equação extremamente simples, então não tem nenhum truque ali. É só juntar x com x, número com número e acabou. Ela dá x maior do que menos 3. Então eu preciso que o x seja menor do que menos 2 e que x seja maior do que menos 3. Então a minha S1 é x entre menos 2 e menos 3. Ele está depois do menos 3 e antes do menos 2. Aí eu faço a mesma coisa com a de baixo, de novo uma equação simples. É um sisteminha. E também não vou detalhar a conta aqui. Deu x menor do que menos 1 aí na equação toda. Mas não basta isso, também eu tenho que atender a hipótese. Quando você junta, vamos raciocinar. O x ele tem que ser maior do que menos 2, porque isso está na hipótese. E ele tem que ser menor do que o 1, como diz a hipótese, e do que o menos 1, que é como diz a resposta da equação. Eu tenho dois tetos para o x, vai valer o mais restritivo, que é o menos 1. Né? Por isso fica x entre menos 2 e menos 1. E, por fim, o terceiro, faço a conta. E aqui estão as minhas três soluções parciais. Eu tenho isso daí. Como é que eu junto isso agora? Antes, vamos lembrar das raízes. Será que para x exatamente igual a 1 dá certo? Para x exatamente igual a menos 2 dá certo? Vamos ver. Se você substituir, por exemplo, x igual a 1, ali, 1 menos 1 dá 0. Aí o módulo de x mais 2 é o módulo de 1 mais 2, né? 3. Eu tenho um menos na frente, eu tenho ali menos 3 mais 1, dá menos 2. Mas isso não é positivo, então para x igual a 1 falhou. Aí eu substituo para o menos 2 e se você fizer a conta você vai ver que dá certo. Então o menos 2 está ok, mas o 1 não está ok. A gente vai seguindo. Vai ser a união dessas três coisas e com o menos 2. O menos 2 vai fazer parte. A resposta final fica assim. O x está entre menos 3 e menos 1. Você vê que o menos 2 está no meio do caminho. Então não vai ter aquela coisa de menos o conjunto unitário do menos 2. Não precisa, ele faz parte. Ou então x maior do que 3. Né? E o 1 já não fez parte mesmo, nem foi uma questão. Bom, muitas inequações, muitos exercícios, cada exercício acrescentando uma ideia nova. Espero que tenha sido instrutivo. Como é que resolve uma inequação modular? Você primeiro tem que dar um jeito de tirar o módulo, normalmente usando uma daquelas duas propriedades, às vezes tendo que pensar um pouquinho. E depois você resolve a inequação tradicional. Obrigado. Espero que tenham gostado.